Muito boa noite, amigos do podcast Ponto de Vista. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do nosso programa semanal de política de Londrina e região, né? Eu sou Aguinaldo Nascimento, estarei no comando dessa transmissão. Ao meu lado, sempre ele, Jean Monteiro. Jean Monteiro, antes de você falar seu boa noite, quero te elogiar a cor da camisa. Né? Estamos começando a ser adepto ao vermelho, né, Aguinaldo? Exatamente. Não pelo lado... Exatamente, né? Se bem que você tá na esquerda, né? Aguinaldo tem esse mito aí, né? Pra frente. Então, Jean Monteiro, muito boa noite. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite aqui o nosso convidado. E hoje uma data diferente. Gravamos na quarta, mas o episódio passará na quinta-feira. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Vista para falarmos sobre política e debater a cidade de Londrina. É isso aí. E, Jean Monteiro, hoje teremos uma pessoa aqui que eu conheço já há pouquíssimo tempo. Não vamos falar muito aí o quanto tempo a gente conhece, senão vai revelar a idade, né? Aguinaldo. Hoje teremos quem, Jean Monteiro? Rafael Sambati. Rafael Sambati. Para quem já ouviu esse nome em algum lugar, pode ter sido abordado por esse cidadão na época de CMTU, de polícia, e agora ele está num cargo aí de liderança na nossa cidade, né? Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado pelo convite. Aguinaldo, Jean, prazer estar aqui com vocês. Aguinaldo, vamos colocar aí há 25 anos que eu conheço o Aguinaldo, né? Prazer muito grande estar aqui, poder representar a CMTU aqui, hoje atualmente na diretoria de trânsito da CMTU, um desafio muito grande. E vamos ter uma boa conversa, eliminar os mitos, trazer a verdade e conhecer um pouco da história, né? Eu acho que quando a gente assume um cargo, a gente tem que ter uma história. Exatamente. Se bem que eu achei que para cargos na prefeitura era só indicado, chega aqui, vai ganhar um pouquinho mais para cá, então já vamos quebrar essas barreiras hoje, né, Jean Monteiro? Exatamente, né? Mostrar que tem que ter pessoas competentes à frente de cargos de liderança, né, Aguinaldo? Exatamente. E, Rafael, então, para a gente mostrar um pouquinho do Rafael, conte para nós quem que é, de onde veio, do que se alimenta, por que resolveu ir para os desafios da vida aí. Sou Rafael Sambati, sou londrinense, família toda londrinense, pai e mãe londrinense, casado, 2 filhos, 2 meninos, e só posso falar que eu sou pé vermelho mesmo, que eu venho da área rural, né? Meu pai mora até hoje no sítio, agricultor, então, não latifundiário, agricultor mesmo, agricultor de subsistência, então venho, minha história profissional, né? Fiz faculdade na UEL. Você é formado em quê? Sou formado em matemática. Minha primeira graduação foi matemática. Eu nunca gostei de matemática. Foi onde começou a cair meus cabelos. Foi na então dá pra ver. Não, mas ainda tem, né? É a matéria que eu mais gostei em todo ambiente escolar. É o que você fala. Você fala que eu sou doido de gostar de política, eu acho que é doido quem gosta de matemática. Concordo. Quando cheguei aqui, trouxe recordações, trabalhei numa distribuidora de roupa aqui perto, trabalhei por 2 anos, antes de ir para a faculdade, aí fiz faculdade. Durante o período da faculdade, eu passei no meu primeiro concurso público, que foi o concurso público de agente municipal de trânsito. Trabalhei por agente municipal de trânsito de 2003 a 2013, início de 14 ali, deu em torno de entre 10 e 11 anos ali. Aí quando eu prestei o concurso da Polícia Rodoviária Federal, fui aprovado, e nesses 10 anos de concurso da Polícia Rodoviária Federal, tive a oportunidade de conhecer culturas, estados, né? Fiquei em Santa Catarina, depois fui trabalhar no norte, trabalhei na Transbrasiliana, na Transamazônica, trabalhei lá onde no estado, na divisa do Tocantins, Pará e Maranhão, onde caiu a ponte lá no Estreito e Aguiarnópolis, trabalhei naquela região lá, depois fui transferido para a fronteira, trabalhei um pouco na região de Pato Branco, Barracão, Dionísio Cerqueira, conheci toda aquela região, toda aquela estrutura, e vir para Londrina em 2018, transferido para a Polícia Rodoviária Federal aqui. Então, voltando para casa, depois de quase 5 anos ali de polícia, fiquei 2 anos aqui de pista e 2 anos e meio na gestão da delegacia aqui, ajudando a direção geral da Polícia Rodoviária Federal aqui em Londrina. E, atualmente, desde março desse ano, fui convidado pelo diretor-presidente da CMTU, Fabrício Bianchini, e pelo Thiago, para assumir a pasta da diretoria de trânsito. Só coisa fácil, né, Jean Monteiro? Gosto de desafio, né? Uma dúvida que surgiu aqui. Quando o policial rodoviário federal, você falou que você
conhecer o Brasil inteiro aí nas suas atividades. Eles te falam assim, ó, você tem que ir para tal lugar, ou eles te dão opção, você quer ir para tal lugar? A primeira lotação é por onde tem vaga, né? Então, tem um concurso, né? Um edital, um concurso, as pessoas são aprovadas e vão para a academia. Daí, internamente, se distribui as vagas da academia. Então, daí, antes dessas pessoas serem lotadas, há um concurso de remoção interno, de forma muito transparente. Então, as pessoas, tô cansada aqui, minha família é de tal lugar, se movimenta. E naquela época, a minha classificação me indicou uma vaga no estado do Tocantins, onde eu fui trabalhar na divisa do estado do Tocantins, Maranhão e Pará, na junção do estado lá. Aí a minha primeira remoção se deu para a delegacia de Pato Branco, porque minha esposa estava trabalhando lá. Minha esposa também é funcionária pública, ela passou em um concurso e foi lotada lá. Então tive que deslocar para lá para unir a família novamente. Que legal. Eu imaginava que essas transferências, teoricamente, eram obrigadas, assim, ó, tem uma vaga lá, você vai para lá. Não, dentro da Polícia Rodoviária Federal, as transferências são por remoções ou para assumir algum cargo de direção. Que legal. E o que me chama a atenção é, assim, se formado em matemática, né? Cai para a polícia, né? A gente desperta curiosidade, né? Porque, teoricamente, a gente não tem uma faculdade para o cara ser policial, né? Então, você formado em matemática, você chegou a exercer a função ou não? Chegou? Sim, dei aula em 3 colégios aqui na região de Londrina. Mas por que não estava na paz? Com professor, assim, estava tranquilo? Professor ter paz? A gente já respondeu, mas enfim. Não, são duas profissões muito gratificantes, né? Eu falo que eu tive a oportunidade de atuar, estou em uma, né? Mas eu sempre gostei de desafios e eu fui buscar uma sustentação financeira, familiar também, e já estava na CMTU, né? A minha faculdade toda, na UEL, de 2003 em diante, eu já estava na CMTU, né? Eu entrei junto na CMTU e na faculdade, na UEL, ao mesmo tempo. E tinha amigos que passou pelo concurso, né? E me falava das especificações do cargo, das possibilidades que tinha de trabalho, e eu fui buscar, conhecer a carreira da Polícia Rodoviária Federal e me dispus a estudar para passar. Interessante. São caminhos que eu nunca cogitei. Acho que mais por não ter tanto juízo, assim, né? Acho que não daria muito certo, né? Não Que fosse daria muito sincericídio, né? Mais uma que você falou que não tem uma graduação, né? Mas, por exemplo, eu posso falar da instituição a qual eu venho, que eu estou, né? A Polícia Rodoviária Federal tem uma academia fantástica, né? Então você passa um bom período lá, é a última etapa do concurso, você é avaliado cotidianamente, com provas práticas e instrutores muito capacitados. Então a gente tem uma base, uma estrutura muito boa. Já Monteiro? Pode... Por enquanto não está na dúvida ainda? Não, ainda não. Nada, ainda bem, não? Tá se soltando ainda? Tô soltando, eu ia iniciar, né? Mas você iniciou. A gente já vai puxando o assunto, né? Queria só deixar um recado aqui, então, que os nossos apoiadores aqui da nossa transmissão, né? Que sem apoiadores a gente não entra no ar, não consegue fazer divulgar a política para Londrina e região, né? Então são eles: Estúdio de Tatuagem Wilson Felipe Tatu, CSG Multibancos, GL Brindes Personalizados, DF Ambiental, Bacarim Viagens e Turismo, Pet Shop Pet Guaporé, Chrome Winks Ar-Condicionados, Luz Salgados e Estúdios 43. Deixa um abraço aqui pro Ângelo da Luz Salgados, que teve férias recente, foi lá pro Nordeste, né? Aproveitou um pouquinho, mas já voltou, embalou, fez exposição. né? Deve estar louco até a semana que vem, né? Porque já embala a Páscoa, né? Então, abraço, Ângelo. E semana que vem a gente passar aí para bater um papinho, que sempre é bom, né? Sim. A experiência sempre é legal. Então, agradecer aos nossos apoiadores, amigos aí, vocês que estão chegando na transmissão. E podem deixar as perguntas que a gente vai repassar para o Rafael fazer aí. Que CMTU é um negócio nada polêmico, né, Jean Monteiro? Trouxemos algumas pessoas já aqui na CMTU. Aqui. Quem veio aqui foi o Marcelo Cortez, que foi da gestão passada. Conhece o Marcelo Cortez? Conheceu um pouquinho, não? Não, só na transição ali, né? Entendi. Pessoalmente, não. Você comentou então aí que você teve duas passagens pela CMTU, né? A primeira foi em 2003. 2003 a 2013. 2003 a 13, 10 anos aí. Pergunta
bem simples e direta. Tem muita diferença daquela época para agora? Roubou minha pergunta. A cidade cresceu muito, né? E agregou-se muitos serviços, né? Hoje estou na diretoria de trânsito, mas a CMTU, para ter uma base, ela é maior, que o serviço que ela entrega para o município, mais que 380 municípios do Paraná, né? Então nós entregamos a parte de trânsito, sinalização viária, a parte de semáforo. Aí nós temos a diretoria de operações, onde nós temos capina, roçagem, limpeza pública, uso do espaço público. Nós temos o transporte público, fretamento de van, táxi, mototáxis, escolar. Então, a CMTU, assim, ela é a alma, né? Eu digo que ela é a alma da cidade. Não caminha sozinha, mas ela é a alma da cidade. E a CMTU agrega, você falou aí, muito serviço. A gente vê um leque aberto, né? Você caiu na divisão de trânsito. Na diretoria de trânsito. Diretoria de trânsito. É a minha pasta ali, diretoria de trânsito, que ela compreende os agentes de trânsito, fiscalização eletrônica, sinalização viária, todas as tintas e placas que tem, né, passa pela diretoria, e a parte semafórica. Legal. E tem mais divisões ali dentro, tem mais parceiros ali na CMTU? Cada uma dessas pastas, assim, é uma pessoa? Isso, tem uma pessoa na diretoria de trânsito, uma pessoa na diretoria de operações e uma pessoa na diretoria de transporte. E temos também, que está agregando cada ano mais, a causa animal. Sobre a aba da CMTU? Sobre a aba da CMTU? Assim? Sobre a aba da Agora CMTU. fiquei curioso. Como se aplica? Como é que se aplica a CMTU lá dentro da causa animal? Como é que ela entra na CMTU? Por exemplo, a gestão do hospital veterinário passa pela gente, né? Pelo o controle ali, a gestão, né, financeira, e em parceria junto com a SEMA. As secretarias hoje, todas as secretarias trabalham integrado. Então, uma parceria entre SEMA e CMTU. Legal. Interessante, também não sabia disso. E é uma causa que vem crescendo, né? É uma realidade. É uma realidade que vem crescendo. Realidade. Então tem aí vereadores. Aliás, abraço, David Weasley. O dia que você topar, vir aqui na mesinha, vem aqui, tá? Porque já cancelou 2 vezes. Mas, tá, qualquer dia a gente tromba uma conversinha aí. Se elegeu a bandeira, né? A Anne da Ada também, né? Tinha a Daniela Ziober, né? O pessoal que vem crescendo, defende isso, vem né? crescendo muito essa pauta, né? Não só aqui em Londrina, mas nacionalmente, né? Porque também se virou uma pauta de muito voto, né? Muito ganha voto, conquista voto por causa dessa causa, né, Guinaldo? Exato. Como foi assim, essa transição do mandato anterior? Você falou que entrou em março. Eu entrei em março. Você já tinha sido convidado antes ou você foi pego em março mesmo? Não, eu fui convidado início de dezembro. Fui convidado início de dezembro. Então você participou da equipe de transição? Não diretamente, porque eu estava vinculado à Polícia Rodoviária Federal ainda, né? Então teve um processo de sessão, desde a partir do ofício de convite até o trâmite final, foi um processo que percorreu desde a Polícia Rodoviária Federal Londrina, Curitiba, Brasília e Ministério da Justiça. O órgão responsável pela sessão é o Ministério da Justiça. Então eu mantive meu trabalho, né, me mantive atualizado das situações que estavam, mas efetivamente eu assumi o cargo dia 1º de março. Interessante. Para os desafios. Quando fala assim é porque tem, né? Tem. O trânsito é desafiador. O trânsito envolve vidas, pessoas, mobilidade urbana, né? Hoje nós nos movimentamos pelo trânsito. Né? Então, quando eu recebi o convite, vou, não vou. Aí fiquei pensando, aí olhei meus filhos na sala, falei, às vezes a gente reclama tanto que as coisas não estão certas, que as coisas não estão boas, que a gente queria que fizesse diferente. E quantas pessoas em Londrina, onde um dia teria a oportunidade de receber um convite de forma técnica, né, que eu não sou vinculado a nenhum grupo, de receber um convite de uma forma técnica para desempenhar um cargo tão importante desse dentro do município de Londrina. Aí eu olhei e falei, daqui 10 anos, meus filhos vão estar no mercado de estudo, de trabalho, tomando uma decisão de qual graduação vai fazer, e talvez eu possa olhar tudo, poderia ter feito diferente para eles. Então eu aceitei esse desafio e estou caminhando bem. É que a gente fala aqui, né? A gente trata bastante de política, né? As pessoas falam, né, que não gosto de política, não sei o quê, queria ajudar, né? E às vezes
fica naquele comodismo em casa sem ter atitude, sem começar nas atividades, né? Então, sempre o Jean puxa um pouco mais esse assunto, né? Que nada melhor que alguém para representar do que eu mesmo, né? Exatamente, né? Ninguém representa melhor as nossas ideias do que a gente mesmo, né? Então, se essa pessoa não se mover e ir para cima, não vai ninguém por ela só vai ser Exatamente. representado por outras pessoas, né, Aguinaldo? E assim como você falou, né? Que quantas pessoas poderiam ter uma chance dessa, né? Às vezes também nem se manifestam para querer, tal, alguma coisa assim, né? Mas a gente tá vendo que é um cara capacitado para isso, né? Falando nisso, Aguinaldo, hoje vai ser eu as perguntas aleatórias, né? Hoje não vai ser as perguntas técnicas. A gente trocou um pouco aqui, porque esse caboclo aqui, vou só explicar um pouco a história do podcast, tá? Você não sabe muito. Ele gosta de política, eu já não, tá? Ele come política. Quando você tá em casa com a sua família, o que você costuma assistir? Série, desenho, atender as crianças, alguma coisa assim? Cara, atender as crianças. Não sou muito adepto à televisão lá em Ah, casa. não? Esse bem pior pouco. que se for assistir alguma coisa, assiste TV Senado, TV Câmara. Então, Debate. Só pra saber como é que ele tá, né? Eu procuro ler, buscar, entender um pouco, principalmente o cargo que eu ocupo, né? Mas não gostar não significa que às vezes a gente não acompanhe Exato. alguma coisa, né? Porque Exato. nós temos um poder de decisão muito grande nas nossas mãos, que é o voto. Ah, mas você não sabe o que esse caboclo consome de política. É exatamente onde viria a minha pergunta aleatória, Aguinaldo. Entendendo sobre o seu cargo, toda a sua história, tudo que você já representou, Rafael acompanha política, gosta de política, lê sobre, como que é essa questão de acompanhar política? Como você acompanha as eleições de 2024? A eleição municipal ela é muito acalorosa porque ela é muito próxima. É diferente de uma eleição estadual ou federal, né? E nós vimos de um ciclo. Eu acompanhava assim, qual foi a eleição? Ou era a manutenção de um ciclo, ou era uma mudança total, uma renovação, né? Então, mas eu não acompanho assim as pessoas. Eu acompanho o cenário político. Eu acompanho o cenário político mundial que está acontecendo com as taxas, as coisas, as guerras, que é tudo política. A guerra, a Ucrânia, A geopolítica. é geopolítica, né? Mas eu não acompanho o político. Eu acompanho a política. Interessante. Já no final já temos uma perguntinha aí, né, Aguinaldo? Interessantíssimo. Vai cair na pergunta lá. E do meu lado, assim, eu já nunca fui tão ligado à política. Então eu aceitei o desafio de dar voz a um cidadão que estava lá querendo falar, querendo agir, querendo mudar. E a gente aproveitou e falou, vamos fazer um bate-papo, vamos conversar, os meus pontos de vista diferentes, né? Então eu tento levar a visão do cidadão comum, que às vezes tem que lidar com a política porque foi taxado, porque foi multado, porque tem uma eleição naquela época, então eu tento levar mais ou menos essa visão. E hoje o Jean está um pouquinho mais contido ali, hoje ele vai ficar com as perguntas mais aleatórias. Deixa mais aleatório, deixar as partes mais políticas que dá para encaixar, né, Aguinaldo? É isso aí. Rafael, assim, eu já perguntei mais ou menos como era naquela época de 2003 e como está agora, mas assim, claramente para quem está em casa, assim, tecnologicamente, como que era a papelada naquela época e hoje, teve uma grande diferença? Você acha que você conviveu na CMTU com multas, com autuações, bem mais na rotina, né? Eu imagino. Como que deu uma evoluída? Como é que está essa modernização do A setor? fiscalização eletrônica, né? Ela é uma realidade, tanto por pontos fixos, por câmeras, quanto o monitoramento eletrônico, que são câmeras espalhadas pela cidade, onde os agentes de fiscalização, eles aproximam e olham todo, é um Big Brother, né? É normal. Que eu digo, também E a parte documental, né? Na minha época era tudo papel, e hoje cada vez mais nós estamos implementando o SEI, né? O SEI é uma realidade. Outros aplicativos estão sendo desenvolvidos como o 56, né? Hoje, por exemplo, pelo MOVE Londrina, você não precisa mais ir ao ponto de ônibus esperar ônibus. Você abre o aplicativo, você acompanha, se o ônibus vai demorar 2, 3 minutos para chegar na sua casa, ele avisa. E é preciso, tomar uma água, e é preciso. Eu não uso tanto ônibus, mas recentemente eu puxei a Luciana, que está aqui na nossa audiência, na nossa plateia aqui, a gente foi dar uma volta de ônibus.
Rapaz, isso aí eu me diverti, cara. Porque eu tava olhando pelo aplicativo, chegava, o horário que chegava, em que ponto tava, quantos pontos tinha pra chegar em casa. Você Eu vai adorei, atrasar, por cara. que vai atrasar? É, exatamente. Rotas Isso, para motoristas mudar de rota. isso é a facilidade, né? Você tá, é a modernidade chegando pra Comunicação todos os... digital, na minha época era um talonário de papel, hoje é tudo eletrônico, Uhum. né? Então, nós buscamos ainda mais evolução. Vamos buscar a evolução do semáforo, né? Hoje nós temos um semáforo misto entre o eletromecânico e o digital, né? Então, Eletromecânico? eletromecânico. Não é uma central eletrônica, não é um computador? Não, hoje ainda não. Nós temos os dois. Tem isso ainda? Tem. Caramba. E funciona muito bem. Não funciona. Você Funciona. Você pega aqui a Duque de Caxias, você não consegue passar 2 sinal sem com ele Não, mas aberto, nós temos cara. conversões à esquerda, nós temos tempos de pedestre diferentes. Rapaz do Então, nós céu. temos variáveis de fluxo, né? Para você ter um semáforo, você tem que ter todo Higienópolis. Por que ela funciona trechos dela na onda verde? Porque ela não tem interrupções. Todos os tempos são iguais. Aí você tem uma Sergipe, que ela precisa de um tempo um pouco mais aberto do que a Maranhão. Né? Qual o fluxo de veículo da Sergipe para Maranhão? Então você tem que controlar os fluxos de tempo. E isso interfere na onda verde. E a velocidade. Né? Para você ter uma onda verde, você tem que ter uma velocidade média constante. E como que é feito esses estudos e critérios? De velocidade, primeiro é feito pela característica da via. Então, né, por exemplo, em Londrina nós não temos via de trânsito rápido, que é permitido até 70 km por hora, porque ela não pode ter interseção em nível, não pode ter faixa de pedestre, não pode ter acessos diretos a lote lindeiros. Então, nós temos a 10 de dezembro, que tem trechos semelhantes, onde se permite transitar 60 km por hora. É, 50, 60, né? 50, onde ela é 50? No perímetro urbano, onde tem o SAMU, onde nós temos estacionamentos do lado direito, e onde nós não temos estacionamento, 3 faixas, 60 km por hora. Eu duvido alguém andar a 60 por hora lá, mas enfim. Mas os radares que nós temos hoje em Londrina, os controladores de velocidade, uma das funções dele é justamente isso, é ordenar a velocidade. Interessante. Voltando ao eletromecânico, você falou? Eletromecânico. Eletromecânico. Tem muitos disso ainda? Mas são percentual ainda? Não, um percentual, não é muito, não. Hoje Entendi. nós temos 240 controladores, né? Porque quando você fala assim em semáforo, não é o que você vê, o vermelho ou o verde ali, né? É o controlador, é o que controla ele. Né? Que às vezes é uma caixinha que está próximo, que você consegue atender 2 cruzamentos, né? Então hoje nós temos mais de 300 pontos semaforizados com 249 controladores. Caramba, gosto de matemática, falou números precisos aí. Então, Nós estamos estudando Tá muito. estudando bem, né? Isso é bom. Pessoas capacitadas na gestão londrinense é muito e um mês de trabalho, né, Aguinaldo? A gestão, ela tem que entender que ela tem que estudar muito. Porque uma troca de um sítio semafórico em Londrina, ela vai custar um valor para o município. E o que nós temos que tomar cuidado? É uma situação muito dinâmica e tem que se estudar muito. Uma comitiva daqui da prefeitura e da CMTU foi até Curitiba, final de março, começo de abril ali, no Smart na Feira de Tecnologia de Curitiba, Smart City, em Curitiba, justamente para buscar todas essas integrações e tecnologias. Mas é possível a integração desses 2 modelos, esses 2 moldes aí de semáforo? Não, alguns serão substituídos. Vai surgindo dúvida, né? Antigamente tinha bastante desses semáforos que são... Vai descendo a luzinha lá. Temporizadores, isso. A gente viu que diminuiu bastante deles. Sim. Por que diminui isso? É custo de manutenção? O que é? Além do custo da quantidade de lâmpada que vai naquilo, em alguns pontos ele não se tornou efetivo, porque as pessoas saíam antes. A última bola ali, eu vou sair. Então, em alguns pontos ele não se tornou efetivo. Teve índice de acidentes maior do que quando era o semáforo comum. Ele ainda é usado, ainda é adquirido? Sim. Isso? Não é mais adquirido. Não é mais. Não é mais adquirido. Que tem até quebrar. Isso. Né? Isso é o uso da verba pública, né? Eu não gosto mais, não posso jogar, né? O público, ele é diferente do privado. O privado, eu quero comprar essa água aqui, essa marca de água. O público não é assim. O público, ele vai ter que ter menor preço, especificações, capacitações. Não que você não possa adquirir o melhor, mas você tem que provar porque você quer adquirir o melhor. Outra curiosidade.
Existe algo mais moderno que isso para essa gestão de semáforos, por exemplo? Algum software que faça assim? Sim, vai ter. Vai ter já é um bom sinal, né? Então, quer dizer que estamos estudando para isso, né? Sim, vai ter. Uhum. Assim, eu venho da área de segurança privada, né? Eu sou gestor de segurança, para quem não conhece. E a gente vê muitas soluções muito boas, sim, só que são coisas muito na casinha deles, né? A ilhazinha daquele sistema, aquela coisinha ali. E a gente vê se, assim, eu testando, a gente tenta chegar numa solução que agregue controle de acesso, para quem está na segurança privada, controle de acesso, câmeras, alarme, tentar uma solução que agregue o máximo de soluções possíveis, né? São protocolos, São né? protocolos, isso. E é muito difícil, não sei se vocês passam por isso na CMTU, agora estudando possíveis soluções futuras. É muito difícil fazer uma coisa casar com a outra, né? Aí isso dá uma perda de energia gigantesca. Não sei se na CMTU é assim também, né? Sim, alguns protocolos, né? Mas a administração, a partir desse estudo que ela está fazendo, ela pode colocar no edital dela que a empresa vencedora comunique com tal protocolo que ela já tenha. Uhum. Né? Você não pode exigir aquele protocolo, mas Uhum. você pode determinar qual protocolo que você já tem e que a empresa tem que comunicar. Entendi. Aí elas se organizam. Uhum. E agora, poxa, mudando totalmente o assunto, né? Como eu falei, as perguntas vão ser mais aleatórias vindo do meu lado hoje. Um dos grandes problemas, não só de Londrina, né? Mas vamos colocar geral, é a questão do transporte público, né? Cortez aqui, ele veio aqui ano passado e nos exemplificou alguns dos problemas e as soluções. Tá na sua alçada mexer no transporte público? Você que é diretor de trânsito, né? Tá na sua alçada, tem projetos? Como é que tá a questão do transporte público? O transporte público, ele é gerido por uma diretoria específica. Tem um diretor da pasta específico que cuida disso. O que eu posso trazer para vocês? O transporte público é uma questão constitucional. Sim. Né? Com os benefícios e as gratuidades aumentando mais. De idoso, de estudante, de portadores com necessidade, né? Então, as gratuidades, ela acontece, isso fica a cargo do poder público do município, né? Então, nós temos o transporte público, ele é essencial, ele é. Então, nós lutamos muito para a melhora do transporte público e para o incentivo do transporte público. Quanto mais pessoas utilizarem o transporte público, mais barato ele fica. E concorrências vão vindo. O patinete é uma concorrência do transporte público. O Uber é uma concorrência do transporte público. Então, os desafios vão vindo e eles vão sendo geridos conforme o trânsito. Em geral, ele é muito rápido. Ele muda muito. E não sei se você sabe, mas teria alguma chance, algo do tipo, de existir essa questão de tarifa zero, como já está sendo pregada aqui na cidade de Londrina, e até em outros municípios? Teria chance? Não posso falar que teria chance. Tudo se está sendo estudado, né? Em 90 dias, 100 dias de gestão, não dá para chegar com uma varinha mágica e fazer um condão. Mas tudo é estudado, né? Tem uma equipe técnica fantástica do transporte, ela estuda todas as possibilidades. Entendi. Bom, tem que ter uma integração bem grande, então uma conversa bem grande entre vocês, né? A parte de trânsito com o transporte, por exemplo, transporte público aí também tem uma interação, né? Porque, teoricamente, vai usar as vias que você auxilia a controlar, né? A gerir, né? Baseado nisso, a gente vê muito algumas ruas em Londrina. A gente sabe que fisicamente a gente não tem tanta estrutura para isso, mas de alguns anos para cá foram se criando corredores exclusivos para ônibus, essas coisas assim, né? Que eu moro na Zona Norte, a gente tem que vir trabalhar, eu acabo passando pela Rio Branco. Não sei se passou o Winston Churchill ou Rio Branco ali alguma vez na vida, Sim. Mas aquilo de manhã não tem uma canaleta de ônibus. Que a galera cai para aquele lado lá e usa. Eu vou confessar que eu já andei ali. Então, por exemplo, a gente vê que existe algumas ferramentas, no caso, a canaleta de ônibus, para melhorar o fluxo do ônibus, né, no caso, mas muitas vezes acaba caindo no usuário, no cidadão, né, que às vezes quer tirar uma certa vantagem, ocupa ali e atrasa o ônibus, né, aí uma coisa vai penando na outra, né. Isso aí vai muito com consciência social também, né. Exatamente. Em termos de fiscalização, para quem utiliza da forma incorreta essas canaletas de ônibus, existe alguma punição? Existe alguma melhoria? O CTB traz, e nós estamos
sexta-feira foi lançado um novo edital da fiscalização eletrônica dos radares, que atual vence em 31 de maio, cumpriu o objetivo dela, e nessa próxima licitação, um dos itens a ser fiscalizado é o uso de faixa exclusiva. Então, nós estamos trazendo tecnologia para agregar na fiscalização do transporte coletivo, do uso da faixa exclusiva. Através das câmeras. Através das câmeras de monitoramento. Eu tomei uma, por causa disso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora eu vou inverter. Gostei. Quantos radares vocês falam que tem em Londrina hoje? Eu chutaria uns... Eu já andei, já vi bastante, eu chutaria uns 60. Eu ia falar 80. Hoje tem 78 pontos com radares, de fiscalização de radares. 78 pontos. Para vocês terem uma ideia, esses 78 pontos de radares, ele parametriza todas as pessoas que passam lá, as que cometem infração e as que não cometem infração. As pessoas que passam pelo radar, por exemplo, num translado seu, você pode passar por mais de um radar. Com certeza. Então, Eu passo por 1, 2, 3, 4 radares. Tá, então pronto. Você passou por 4 radares. Das passagens registradas em radares, apenas 0,11% das pessoas cometem infração. 0,11. 0,11. E mesmo assim é um montante grande, né? Porque é um valor arrecadado grande, né? Só que dessas infrações, 70% são de natureza média, que possa ser aplicada a advertência por escrito, a depender da condição do prontuário do condutor, que não há nem pontuação e nem valor. Então, o objetivo da fiscalização eletrônica é a mobilidade urbana. A arrecadação dela é muito secundária. Caramba, são dados que a gente vai se surpreendendo, né? E a gente viu matérias... Vamos tomar um arzinho primeiro? Vamos falar para os nossos apoiadores? Depois a gente entra nesse assunto, que é um assunto que eu fiquei curioso. É o mesmo que eu vou entrar. Eu fiquei curioso, principalmente nas últimas semanas, então daqui a pouquinho a gente volta, vou botar os patrocinadores aqui. Na Luz Salgados, somos especialistas em fornecer soluções de coffee break para eventos corporativos. Com mais de 30 anos de experiência, garantimos qualidade e variedade em nossos produtos, atendendo a todas as necessidades dos nossos clientes. Nossa equipe se dedica a transformar cada evento em uma experiência memorável, com atenção aos detalhes e um serviço excepcional. Entre em contato e descubra como podemos fazer do seu próximo evento um enorme sucesso. Você sabia que jogar óleo de cozinha usado no ralo é jogar dinheiro fora? A ADF Ambiental resolve isso para você. Somos licenciados pela IAD Paraná e trabalhamos na compra e coleta de óleo de fritura usado. Atendemos comércios autônomos e residência a partir de 10 litros. Fornecemos tambor para armazenamento e pagamento imediato, direto no seu Pixel. Ajude o meio ambiente e ainda ganhe uma renda extra. Chame agora pelo WhatsApp 43 999 30 36 78. DF Ambiental, transformando seu óleo usado em dinheiro. Atendemos todas as regiões de Londrina e Maringá. Olá, amantes de pet! Hoje queremos apresentar para vocês o lugar perfeito para cuidar do seu amigo de 4 patas. Hoje foi dia de levar a Meg no Pet Guaporé para um banho cheiroso e uma hidratação completa. Aqui, eles usam água ionizada, garantindo uma limpeza profunda e saudável para a pelagem do seu pet. Além disso, utilizam toalhas descartáveis, proporcionando higiene e segurança em cada atendimento. Isso não é incrível? E para que seu pet se sinta ainda mais especial, o Pet Guaporé oferece cromoterapia, aromaterapia, trazendo relaxamento e bem-estar. Com produtos de alta qualidade e profissionais capacitados, o Pet Guaporé garante que seu pet receba o melhor cuidado possível, porque o seu pet merece o melhor. Venha conhecer o Pet Guaporé e veja como eles podem transformar o dia do seu amigo peludo. Estamos localizados na rua Guaporé, número 500, sala 6.
Para agendamentos, ligue para o 43 3028 0020, onde seu pet é tratado com amor e cuidado. Pet Guaporé. Na ChromoInks, seu conforto é nossa missão. Somos especialistas em instalação e manutenção de ar-condicionado, garantindo ambientes sempre frescos e agradáveis. Com nossa equipe altamente qualificada, oferecemos serviços rápidos e seguros e de qualidade, tudo com o melhor custo-benefício para você, seja no conforto intenso do verão ou nas mudanças de temperatura do inverno. Conte conosco para manter sua casa ou empresa sempre climatizada de maneira certa. ChromoInks, tecnologia, confiança e conforto que você merece. Entre em contato agora e sinta a diferença. Acesse o nosso site www.chromoinks.com.br. Explore sua criatividade no Estúdios 43. Transforme suas ideias em experiências auditivas únicas para suas videoaulas e podcast. Com infraestrutura de ponta e equipamentos de alta qualidade, garantimos um ambiente ideal para dar vida ao seu conteúdo, seja para o ensino, produção ou entretenimento. Seja você um criador de conteúdo, educador ou influenciador, no Estúdios 43 você tem o suporte necessário para que as suas produções se destaquem. Venha gravar e experimente o que há de melhor em estúdio e gravação. Estúdios 43, onde sua criatividade ganha voz. Entre em contato agora no número 43 999 46 70 10. É isso aí, vocês viram o recado dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Qualquer dúvida, se quiser entrar em contato com eles, ou se perdeu aí os anúncios, manda mensagem pra gente e já indica pra vocês. Tem para todos os gostos, para todos os serviços. Todos os segmentos, né? Na verdade, podcast Ponto de Vista também agregando serviço para todos os nossos ouvintes, né? Rafael, você, na época de agente de trânsito, meteu a caneta em muita gente. No mínimo, meteu a caneta em muita gente. Curiosidade minha, você tem um número, assim, palpável aí de quantas multas você multou? Cara, nunca parei pra pensar nisso. Então, quando nunca para pra pensar, foi bastante. Bastante coisa, Memória nunca não é- perdeu a conta A já. memória não era muito, Foi bastante. muito boa pra esse lado, não. Algum fato curioso nessa época, assim, que você... de estar de agente de trânsito, tá ali no dia a dia, tá vendo a pessoa fazer cagada, tá vendo alguém brigar, tá multando alguém, algum fato curioso, você se recorda? Na época, Que deve ter visto histórias, né? cara, a folga das pessoas de ter preguiça de estacionar o carro pra ir num evento, pra ir numa festa, querer estacionar em lugar errado, Na esquina, na frente. esquina, por comodidade. Tá vendo, já? Não estaciona na esquina, né? Pode passar um Rafael da vida e te meter a caneta. Hoje não é caneta mais, né? Hoje é... Mas assim, da época não era tanta questão de autuação que me chamava mais a atenção. É a falta de respeito um pelo outro. Uhum. Se tinha uma obra, um obstáculo qualquer na via, que reduzia de 2 para 1 faixa, a dificuldade das pessoas em ceder o espaço, uma vez para cada um. Uma vez a faixa da direita, uma vez a faixa da esquerda, uma vez a faixa rotatória. Às vezes gira só de um lado e ninguém tem a capacidade de parar um pouquinho, de não avançar e esperar o do outro lado descer. Mas esse é o motorista londrinense. Você já andou por outras cidades. Acho que você deve ter comparado um pouco o trânsito de lá pra cá. Palmas, Tocantins. O londrinense não consegue dirigir em Palmas, Tocantins. Porque é pior ou melhor? Porque lá as rotatórias são grandes,
é uma cidade planejada, com rotatórias de verdade. Todas Rotatórias de verdade, gostei desse termo. rotatórias grandes, planejadas, Aham, né? aham. Você tem espaço para tomar, por isso que eu falo, você tem espaço Tomar- para tomar decisão dentro da isso. rotatória. Então, a faixa da direita, ninguém para na faixa na direita. O cara da faixa da direita, ele sabe que ele vai acessar a rua mais à direita. É. Mais à direita. Então, ele não vai parar, porque ele sabe que ninguém vai entrar, que ninguém vai convergir. Então, dá mais nitidez no trânsito. Mas também, se você comparar o trânsito daqui com uma cidade do sertão do Maranhão que eu morei, aqui é perfeito. Caramba. Então você vai fazendo Então, comparações. morador, cidadão londrinense, munícipe londrinense, nem tudo está perdido, né? Temos cidades piores que Londrina. Uma coisa que me chama a atenção, eu nunca vi isso na vida, a gente acabou conhecendo aqui em Londrina, né? Ali na região norte, final da Winston Churchill, ali perto do autódromo, existe uma rotatória com sinais, uma via que passa no meio e tem um sinal, tem semáforo com ela também. Eu nunca vi aquilo na vida. Eu fiquei no começo, hoje a gente já acostumou, mas alguns parentes meus vêm de outras cidades pra cá, se perdem, fazem cagada ali que é gigante, cara. Nós temos rotatórias, semaforização em várias rotatórias, de Genópolis, Exatamente. Ayrton Senna. E teoricamente é um dispositivo que seria para facilitar e dar uma fluidez a mais. Né? Mas o trânsito é muito grande para o espaço geométrico que se tem, né? Uhum. Um exemplo de uma rotatória que seria um tamanho ideal, tem alguma em Londrina, só pra gente... Você depende muito do que você tem em volta dela, né? Uhum. Tem uma na Castelo Branco na subida, o problema funciona. Sim, bem, eu lembrei dela. Ela funciona. Entendeu? E ela tem um tamanho grande até. E ela tem um tamanho grande. E ali é um fluxo grande. E é um fluxo grande. Mas é porque ela é um fluxo ordenado e específico. Pouco pedestre. Uhum. Poucas interseções, pouca via. É um fluxo que segue um destino. Entendi. Eles não se cruzam. Já Monteiro? Bom, aproveitando que estamos nessa... Faz rotatória, já Monteiro? Faz rotatória de busão? De busão. Mais fácil. Aproveitando que a gente está nessa questão de multa, né? Muito se foi debatido na última gestão, questão da indústria da multa, né? Que tinha muitos radares que às vezes não funcionavam ou que eram até excessivos, né? Tem algum projeto, acho que o Thiago Amaral ano passado chegou a falar de uma das promessas de campanha de reduzir essa questão dos radares e de melhorar essa questão do trânsito. Tem algo na alçada de vocês que já está sendo desenvolvido? Sim. Um dos primeiros projetos que eu desenvolvi lá foi uma análise criteriosa dos 78 pontos de radares existentes, um a um, e qual o porquê que ele foi instalado, qual o objetivo dele e qual o benefício que ele trouxe. Então, primeiro eu trago aqui que nos entornos do radar diminuiu em 28% o número de sinistros, né? Que hoje não se fala mais acidente de trânsito, que acidente é algo que se não evita e que se não provoque. E o sinistro de trânsito é provocado pelo homem. Segura um pouquinho a informação. Senão eu vou perder o raciocínio aí. Um que eu acho inútil. Aquele descendo a professor João Cândido, do lado do terminal. Acha aquele lá de... Então continua eu falo dele. Então, dentro dessa análise, né, houve essas 28% dos sinistros e 68% de redução dos óbitos, de 19 para 7, isso no entorno. Se você pegar ponto específico, no local de radar, teve apenas um acidente com óbito, um sinistro com óbito, onde um motoqueiro, na 10 de dezembro com Tremembés, passou o sinal vermelho e veio a óbito. Então, ele atingiu o objetivo dele, salvou vidas de 19 para 7. Né? Salvou vidas. Então nós fizemos alguma análise. Trago uma para você aqui. As margens do Igapó, ali, nós temos um radar de velocidade. 40 por hora perto da Vectra, se não me engano. Isso, né? Ali tem um mercado, ali vai ser substituído por uma faixa de pedestre elevada. Só que para você colocar uma faixa de pedestre elevada, eu tenho que olhar escoamento de água, bueiro, inclinação da via, ângulo de curva de caminhão, entrada de casa. Né? Então eu tenho uma estrutura geométrica para fazer. João Cândido com leste-oeste. Pedestre. Tem um lugar mais de Londrina que tem pedestre, que é o terminal. E idosos, muito idosos. Né? Até pelo restaurante municipal. E pelo também. uso, não paga ônibus, né? Pela gratuidade, não paga ônibus. Então, este dispositivo de controle de velocidade, ele será alocado para Benjamin com João Cândido. Uma quadra para cima. Uma quadra para cima. Para que o condutor do veículo, porque as pessoas descem do calçadão para acessar o terminal. Então, nós já vamos
trazer essa obrigatoriedade da redução da velocidade anterior ao... Agora faz mais sentido. Eu não via sentido naquele negócio lá embaixo. Que é para um controle. Aham. Mas nós temos o uso dos dispositivos no local que tem muito avanço de sinal vermelho para ordenar. Nós, em Londrina, nós não temos lombada eletrônica. É muito diferente, que onde você tem uma velocidade da via e você reduz drasticamente em um ponto e você para rodovias tem muito. Você está andando a 80, tem uma interseção que leva a um município nas margens da rodovia, você reduz a 60. Tem municípios que adotam lombada eletrônica, que você está vindo a 40 e você tem que passar a 20, a 50, a 30. Nós não temos. Nós temos uma continuidade do fluxo. Em nenhum ponto nosso a velocidade é reduzida para você entrar no radar. Sempre é mantida a velocidade. Agnaldo, só antes de você fazer minha Então, pergunta. atendemos ali ao anseio de uma forma técnica da redução de 78 pontos para 70. Então tem uma redução. De 78%. Já publicado o edital desta forma. 10%. 10%. Então, na verdade, não vai excluir o controle. Não. Vai ser alterado para um outro dispositivo. Por um outro Não dispositivo. eletrônico. E tem lugares que a população já entendeu, outras obras de engenharia já foi construído, então nós vamos adequar esse dispositivo para outro lugar. Porque o dispositivo ele faz a velocidade, vai fazer faixa exclusiva de ônibus, parada sobre a faixa, avanço de sinal vermelho e conversão. Quer fazer a pergunta? Tem mais Não, uma não, embaladinha. só antes de você fazer a sua pergunta, não sei se está acontecendo aí com você, mas estão me mandando aqui, não vai ter pod hoje, não vai ter podcast hoje, então galera, fiquem tranquilos, que essa transmissão vai estar passando amanhã. É isso aí, na quinta-feira. Sim, vai ter uma inclusão em novos locais ou apenas substituição? Sim. Algum lugar vai parar de existir, não vai Sim, ter nada? Sim, vai parar de existir. Esse das margens do Igapó vai parar de existir. Lá Mas uma vai faixa ter. de pedestre Aham. vai dar transição. E hoje há uma tendência, né, da municipalização dos trechos urbanos de rodovia federal. Uhum. Então nós temos aqui a 369, que é a Avenida Brasília, que corta dentro da cidade. E com o contorno, o contorno que vem na próxima licitação de pedágio, vai tirar o trânsito rodoviário pesado ali, o trânsito modal dali, para um trânsito mais urbano. Uhum. Então, hoje já é uma característica dos municípios do Brasil de fazer um acordo de cooperação técnica, uma ACT, entre o município e a União, que é Uhum. através do DENIT, que é o órgão executivo de trânsito, e a Polícia Rodoviária Federal. Então, nós vamos levar alguns dispositivos de radar para de fiscalização eletrônica para a rodovia BR-369 também. Que legal, isso é muito interessante. Sobre os radares ainda, tem alguma tecnologia nova desses estudos que vocês estão fazendo? Alguma alteração? Agregamos mais a fiscalização de faixas de transporte coletivo e hoje nosso radar ele trabalha com a leitura traseira. Hoje nós vamos ter leitura traseira e frontal e pelo método não intrusivo, não haverá mais corte do pavimento. Ele capta por onda, ele vai medindo a velocidade, distância e tempo do veículo por ondas. Você falou frontal e traseiro, então você teriam dois dispositivos de câmeras no mesmo Dois poste virado um para o lado do outro. Dois dispositivos de câmera. Então, se eu bancar o espertinho, chegar rápido ali, eu posso tomar multa antes. Tá me pegando de frente. Tá, tipo, Ficar atento, hein? Nota mental, ficar atento. Não faço isso, eu ando no limite E normal. o sistema de fiscalização com o leitor de OCR, ele integra os órgãos de segurança também, né? OCR pro cidadão comum, que seria? Leitura da placa. Leitura da placa. Ele não apenas ele tem a imagem, ele lê, ele faz a leitura da placa. Isso graças à alta definição dessas câmeras, né? Isso é uma diferença de 2013, né, por Mas exemplo. nós temos que, eu sempre friso isso, a fiscalização eletrônica ela é estritamente importante para a ordenação e para a segurança dos municípios, mas nada substitui a orientação de trânsito, né? Conscientização, Nós né? temos um trabalho fantástico dos agentes de trânsito em estádio de futebol, nesse período agora da Semana Santa ali, ontem já lá no Moringão, na Missa dos Olhos, na orientação do trânsito, na travessia de pedestres, jogos de futebol, formaturas, parque de exposições na Braga, auxiliamos ali mais de 40 ônibus diário de empresas, de escolas, de secretarias de idosos, de comunidades. É um trabalho Tô fantástico. nas feiras também, né? Nas feiras,
livres. Nós temos um trabalho de educação fantástico com um projeto nas escolas, em empresas. Nós temos um projeto educacional de parceria com as empresas para um treinamento prático, teórico e prático de motocicleta. Então, um grupo de empresários, eu quero treinar meu pessoal. Nós vamos até essa empresa, fazemos esse treinamento. Vocês estão abertos a, tipo, agenda para CIPATs, por exemplo? CIPATs, com palestras, com atividades em CIPATs. Estamos sempre à disposição, tanto com crianças quanto adultos. O ano passado, na consultora que eu trabalho, a gente utilizou o pessoal da Polícia Militar, patrulha Maria da Penha lá, né? Que é a Kelly, não sei se conhece. Então fizeram as palestras lá. A gente queria, naquela época, CMTU também, mas acabou tendo essa palestra muito grande, a gente acabou deixando isso enclausulado, mas esse ano eu resgataria. Aliás, Kelly lá da Patrulha Maria da Penha vai estar aqui na nossa próxima quarta-feira. Vai estar aí falando um pouquinho mais. Um assunto bem interessante, bem relevante também. A gente falou um pouquinho das tecnologias aí, dos novos sistemas de radar. Isso está em processo de licitação ainda. Licitação. Foi publicado o edital agora, tem até as 8 horas da manhã do dia 9 de maio, e 1 hora posterior a isso dá-se início ao pregão eletrônico. Sem pensar. Acabou, já rapidão, já abre para saber se quem foi que venceu. Isso. O pregão eletrônico é via internet, então eles vão dando lance. Entendi. E vence o menor preço que atenda aquela tecnologia, né? Não basta dar no menor preço e não atender. Então tem que ter o menor preço e atender a tecnologia. Os requisitos muito, muito claros e objetivos do edital. Você participou bastante nessa época da exposição, a gente viu você em várias entrevistas aí, né? Em todos os canais aí, todas as TVs abertas aí. Como foi essa sensação de estar publicamente exposta aí, estar num cargo novo, já de cara, começou em março, de cara em abril já teve um grande evento, né? Sentiu um pouquinho de medo lá ou não? Não tenho dúvida que a exposição para os órgãos de segurança, CMTU, Polícia Militar, Guarda Municipal, PRF, Polícia Civil, é o maior evento para que eles administram. Para nós da CMTU começa muito antes, porque a Diretoria de Trânsito também gerencia a sinalização viária, horizontal e vertical. Então ali nós temos que melhorar todo o entorno do parque, porque lá nós temos pessoas que vêm passear, pessoas que vêm se divertir, pessoas que fazem negócio, mas nós temos morador que tem uma rotina de vida que talvez nem adentre ao parque. Exato. Então, né, é feita toda essa mobilidade. Então foi feito um trabalho, planejamento, tanto da sinalização viária quanto dos agentes. Eu conversei individualmente, um por um, que fosse trabalhar lá, para que explicasse da mobilidade urbana, da necessidade de controle. Fizemos uma disposição em toda a frente do parque para que se garantisse a mobilidade e o direito do embarque e desembarque de todos, que aquele que esquecer de deixar seu respeito um pouco em casa não estacionasse seu carro ali e não prejudicasse uma família que fosse fazer um embarque e desembarque. Foi, assim, a parte de organização ali do trânsito, eu acho que foi exemplo de todos, das 63 exposições que teve. Olha, eu posso falar com até propriedade, eu estive na exposição, não fui durante o dia, a gente foi para ver um show à noite, eu, minha esposa e uma sobrinha. Eu fiquei bem receoso. Meu carro não estava tão legal, tá com um probleminha de esquentar, né, um tiquinho, né? Eu imaginei, puta, para sair da exposição depois de um show vai ser terrível, vai ter gente fazendo cagada, estacionando no lugar errado, fila dupla. Eu não senti isso. Até bom. A gente saiu deu mais fila para sair do estacionamento particular que a gente estava. Na hora que a gente entrou na pista, estava super tranquilo, organizadíssimo. O pessoal dos transportes por aplicativo estavam num canto, quem estava estacionando estava muito, muito dinâmico. Eu realmente não tinha visto nas outras. Nós preocupamos com isso e com o pedestre. Né? Foi colocado gradil em toda a extensão da polícia do parque, desde da base da Polícia Rodoviária Federal até o término do parque de exposição, para que nós conseguíssemos ordenar o espaço dos veículos e o espaço das pessoas. Porque quando você tem uma disputa de espaço entre veículos e pessoas, não dá certo. Então, nós ordenamos um espaço para acomodar. Nenhum dia as pessoas não conseguiu acomodação, segurança, passarela iluminada, foi perfeito. Sensacional. E da exposição, que eu não respondi, faz parte do cargo público, né? Por mais que eu venha da área técnica, o cargo público faz parte, e a gente tem que acostumar.
deixar aqui uma mensagem que a gente foi recebendo pelo WhatsApp, né? O pessoal que tá mandando mensagem aqui, não viu a transmissão no ar, mas amanhã vai tá falando lá ao vivo. Conhece um tal de Odirley? Nosso goleiro da escola. Tinha um defeito, corintiano, né? Corintiano, mas tá bom. Tá bom, né? A gente perdoa ele, né? Pô, goleiro e corintiano, já um compensa o outro. Vai, tá no lucro Tá ainda, no né? lucro, tá bom. Grande Mandou abraço, Dirley. Mandou um abraço pra você aqui na Uma transmissão. pessoa fantástica, sensacional. Continua Trocou o morando. futebol pela bicicleta. Exatamente. E passa por lá, pra aquela região. Que Passa lá pela seus pais região. moram lá. Um outro cidadão aqui, conhece um tal de Rogério Ferreira? Qual é o apelido? Não. O nosso goleiro do segundo goleiro. Jogava muito. Bastante né? goleiro, hein? Mas Tem outro defeito, santista. Mais do que goleiro. Ele venceu várias modalidades de atletismo pela nossa escola, né? Exatamente. Para quem está nos ouvindo aí, nós moramos ali no distrito do Espírito Santo, quando jovens, estudávamos ali na Escola Municipal Luiz Marques Castelo, e o Rogério venceu uma infinidade de atletismo ali. A gente não vai falar o apelido dele, mas se fosse hoje era bullying, tá? Era Com bullying. certeza Mas ele dava você cadeira ia na ser hora. cancelado. Todos nós Na tínhamos hora, né? Na hora. um apelido. Ele falou aqui, ó, deixa um grande... Ixi, eu tive vários. Deixa um grande abraço pro meu amigo Rafael. Fala que estou feliz pela posição que ele está ocupando hoje, que é muito bom ver nossos amigos bem. Não esqueci dele, nem esquecerei. Um dia, vamos marcar um dia para tomar uma cerveja. Com certeza. Daí nós vamos de Uber para não beber e dirigir. Senão já sabe que se tomar uma cerveja perto desse cidadão, ele já vai pra nós lá. A nossa época era diferente de hoje, né? Não existia tecnologia. Então a gente se reunia para jogar futebol e para conversar. Então era um grupo pequeno, né? Era uma turma reduzida, porque era as pessoas lá da época do sítio, né? Mas é uma pessoa que eu acho que hoje, se soltar a gente numa multidão, um vai identificar o outro e lembra nome, né? Há um tempo bom, né? Vou falar um pouco. Há uns anos atrás, nós resgatamos um grupo de WhatsApp, onde nós conseguimos colocar todos os amigos da turma, né? Eu só, contando aquela foto que a gente tem lá de capa do grupo lá, eu só não conseguimos encontrar três. O resto todo mundo sabe onde tá. Por opção pessoal não quis participar, questões da vida aí, e dois que infelizmente faleceram, né? Um foi assassinado, o outro faleceu. Então a gente fica triste, né, por não juntar todo mundo, mas a gente fica feliz que todo mundo tá lá, teve uma história, todo mundo formou família, tá lá ainda, tem um e foi um emprego, momento legal. Tem um serviço. As professoras, é gratificante. A Aguinaldo foi estudioso na vida. Não parece, né? Era uma época que nós estudávamos de verdade, né? Exatamente, então todo mundo ali tomou um rumo na vida, né? Falar em rumo na vida, na SEMA, o Jorge aqui, ele ainda participa ou não? Não encontrei ele por lá, não. Vamos descobrir. Até uns 4 anos, 4, 5 anos atrás. Hoje quem tá lá na pasta é o Gilmar, né? Mas eu vou conversar com o Gilmar se o Jorge ainda está lá. Jorge, eu encontrei com ele no mercado esses dias, acabei esquecendo de perguntar essas coisas, mas a gente acaba se trombando com a vida aí. Deixa eu manter. Bom, Rinaldo, agora já partindo pro final já. Então, Rafael, desde o início aqui do nosso projeto, a gente tem algumas perguntas que a gente chama de perguntas padrões, né? No início eram 3, se tornaram 4, mas a gente reformulou esse ano para 2. Mas quem inicia essas perguntas padrões é Aguinaldo Nascimento. Então, Aguinaldo Nascimento, faça a sua pergunta padrão, que foi eu que criei. Há controvérsias. Começa desse jeito. Hoje ele não me provocou, então eu não ameacei de bloquear ele no WhatsApp, tá? Mas já tá bloqueado. Tá, vou bloquear aqui então, pra gente poder falar só semana que vem. Desse jeito. Mas como o Jean disse, a gente fez algumas perguntas, elas encaixam bem para quem gosta de política e até para quem não gosta, né? Vai ser interessante ouvir a sua. Principalmente a que eu vou fazer agora. Rafael, você por acaso tem algum político de estimação? Alguém que você goste muito, que você fosse hoje ajudaria, faria campanha, assim, um político de estimação? Não. Não? Simples. Eu achei que ele ia falar algum ainda. Eu tinha expectativas. Eu sempre espero essa resposta, não, porque política a gente não tem que ter estimação, né, Aguinaldo? Então essa pergunta, quando eu criei, é para ouvir a pessoa falar, não tem político nenhuma de estimação, porque não idolatro político. Mas não é sempre que a gente recebe essa resposta, né? Não, mas é bom saber, é um posicionamento legal. Vou esperar a segunda, depois eu faço um comentário. Porque talvez a minha pode estar... A segunda é um pouco diferente, vai falar, João Monteiro, mas é boa também.
Vamos lá. Essa segunda pergunta padrão, eu usei de inspiração o Jornal Nacional, que lá em 2018 e 2022 lançaram o Brasil que eu quero. O pessoal ia lá, gravava um vídeo, falava um Brasil que eles queriam, um Brasil que eles desejavam. Trazendo aqui para nossa realidade, Londrina. Quero saber hoje do Rafael. Qual que é a Londrina que você quer? Qual que é a Londrina que você espera? Eu volto lá para o começo na pergunta, que quando eu recebi o convite, né, fui parar para pensar, que não era só um desafio, também era uma oportunidade, né? E pensando ali, eu olhei para meus filhos e falei, posso fazer alguma coisa diferente, né? Tenho conhecimento, estava na gestão da polícia, podia trazer para cá e voltar também, porque o município de Londrina é muito bom, e podia voltar com bagagem cultural para lá, Sim. e fazer uma integração, união, município. Uhum. Já vamos fazer através do OCT. Então, o que eu quero? Eu quero poder entregar para o município de Londrina um trânsito com mobilidade urbana, com segurança, com respeito e com tecnologia. Nós temos que buscar essa tecnologia. Daí, diante disso, eu agrego a primeira pergunta com a segunda. Quando eu vim para o cargo, eu acreditei muito no projeto. Eu perguntei, qual o projeto? Né? E é um projeto sério, um projeto de crescimento, de desenvolvimento e de respeito. Né? Então, não tem político de estimação, mas tem um projeto do qual eu faço parte e que eu acredito nele e eu quero entregar para Londrina que as pessoas possam sair de casa com segurança, com conforto e com respeito. Então você diria que, tipo assim, você hoje está à frente dessa pasta, não é só por um salário bom, não é só por ego, coisa do tipo, mas é porque você acredita e entende que você pode deixar um legado? Sim, exatamente isso. Né? O salário, eu venho com o meu salário, né, agregado, e não recebo 2 salários, já para deixar isso. Eu achei que ele Para recebeu. deixar isso bem claro, a 8.112, né, a legislação, ela é bem clara a quanto isso. Recebo o salário igual qualquer outro diretor da CMTU recebe. Recebo meu salário para trabalhar. E trabalho das 6 à meia-noite, o diretor já está mandando mensagem aqui para mim, para a gente ajustar alguma coisa. Em aliás, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Saí sábado, teve aquele sinistro de trânsito ali na 10 de dezembro, onde teve vazamento de combustível, contaminação. E eu saí da minha casa, fiquei das 5 horas da tarde do sábado até as 10 da noite. Saí da minha casa, não, estava numa festa de aniversário de criança, acompanhando meus filhos, deixei eles com a minha esposa. Dor no coração. E fui para lá. Né? Então, é muito trabalho, é um desafio muito grande, mas é uma oportunidade de trazer algo e de integrar, né, 2 anos e meio numa gestão de uma polícia tão importante como a de Londrina, onde nós fizemos a apreensão de mais 70 toneladas de droga ano passado aqui na região de Londrina. Então, trânsito urbano, trânsito rodoviário, nós temos mais de 11 perímetros urbanos na gestão da delegacia aqui, desde a divisa com São Paulo até perto de Ortigueira, Pucarana, o Norte Pioneiro todo. Então, trago experiência, trago uma bagagem. Tenho uma bagagem da CMTU, que eu vivi lá quase 11 anos ali. Então, tenho bastante a contribuir para o município de Londrina. E a gente fica bem confortável, a gente fica bem feliz até essa gestão que se iniciou. A gente acreditou bastante e acredita bastante nela. A gente passou de 100 dias agora, se não me engano, né? Bem próximo, 3 meses, alguma coisa próximo disso. E a gente vê que a população também comprou essa ideia. O mesmo sentimento que você teve, claro, você está num cargo, você tem um desafio para ser realizado. Mas o mesmo sentimento que você aparenta estar tendo de querer ver mudança, de acreditar nesse novo ideal, nesse novo tempo, eu acho, né, que a população toda comprou essa, né? E aí eu vou te pedir um negócio agora. Eu queria que você deixasse um recado para quem está em casa, para quem às vezes se inspirou em alguns dos nossos programas, ou nesse mesmo programa que você falou um pouco da sua vida, da sua carreira aqui, que mensagem que você deixa para a pessoa que está em casa, que talvez queira ter uma mudança, está lá numa zona de conforto, quer fazer alguma coisa pela sociedade ou por ela mesma? Já considerações finais? Ou não. Esse é só um conselho mesmo, para corte. Esse é de propósito para corte. Então, vou fazer assim, eu vou voltar para meados de novembro do ano passado. Já há mais de 2 anos ali, ajudando o chefe da delegacia na gestão. Aí eu falei para minha esposa assim, acho que eu tô cansado. Eu vou parar, vou treinar uma pessoa para ficar no meu lugar, vou voltar para o plantão. É muito digno, isso muito antes gratificante. Isso antes do convite, sem
tem nada. E vou voltar e vou dar uma diminuída, né? Porque lá era frenético também, cara. 24 horas, a gente fala 24/7, né? Quando você está numa gestão, você trabalha 24/7, não tem... Isso, aí vamos dar 6 por 1, né, Guinaldo? É 7 por 0. É 7/7 lá, é o tempo todo. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu duvido. Eu te conheço bem. Logo vai aparecer outro desafio e você vai aceitar. Isso foi final de outubro, começo de novembro. Daí, começo de dezembro, veio o desafio. Eu acho que nós temos que, primeiro, almejar alguma coisa para você e para quem convive com você. Eu tenho uma família, sou pai de 2 filhos, um de 6 e um de 8 anos, né? E eu sei que eu vou me esforçar para que eles sejam londrinense igual eu fui. Porque eu morei em 7 cidades num período de 5 anos, em 4 estados. Você dá valor ao tamanho que é Londrina e o Deu que nem pra pegar Londrina o te sotaque, integra. né? Cara, eu peguei um sotaque do norte, com do sul, com do Paraguai, com um Não sotaque seja nação brasileira. Mas, assim, então, o que eu posso falar? Não podemos nos acomodar. Nós temos que lutar, acreditar e buscar conhecimento, né? O celular hoje, ele faz muito mal para a mente das pessoas. Você não sabe o que chega para você, se o que chega é verdade. As pessoas hoje têm dificuldade muito grande de fazer um filtro do que chega para ela, do que é verdade e do que é mentira. Nós temos hoje no Brasil divisões políticas. Isso atrapalha muito as famílias, né? Antigamente nós vivíamos divisões religiosas, hoje nós vivemos religiões religiosas, políticas e ideológicas. Então nós temos que acreditar e tratar o próximo como você queria que acontecesse com você. Então todo ato que eu penso como diretor de trânsito da CTU, junto com o colegiado, junto com a direção geral, junto com a prefeitura, é para buscar uma melhora para todo o cidadão, né? Eu acompanho diariamente as estatísticas, os óbitos de Londrina, que até a presente data aqui já estamos com 20 óbitos em Londrina. Então, é muito isso não, né? É muito triste para uma família que perde um filho, que perde um pai, que perde um irmão, nenhum acidente de trânsito, né? Nenhum sinistro de trânsito. Nenhuma coisa poderia ser evitada. Então, só que nós, administração, não fazemos o trânsito sozinho. O trânsito é feito por pessoas que passam pelo mesmo lugar, com objetivos diferentes, com momentos da vida diferentes, com pensamentos diferentes, mas que transitam e que buscam o mesmo espaço. Então, o trânsito, acima de tudo, é um compartilhamento de espaço, é uma busca por poder. Então, o que eu peço é que as pessoas tenham uma leitura do trânsito como uma questão de mobilidade urbana, como uma questão de vida, não apenas como deslocamento. Parabéns. Grande recado. Hã? Grande recado. Um grande recado, é isso mesmo. Eu quis puxar isso porque eu senti isso, claro, já conheço você há bastante tempo, a gente já viu algumas atividades suas nesse tempo todo aí, apesar desse ato que a gente não se conversava, né? E a gente vê que você nunca se acomodou em uma coisa só, né? Tem um pouco do perfil que eu também sinto, né? Então, que eu também compactuo. Quer fazer alguma coisa? Se prepara, esteja preparado, peça orientação para Deus, busque conhecimento, que sempre desafios novos sempre vão vir e você vai estar capacitado para isso, né? E a gente sente muito isso de você, né? Quero me acomodar, quero diminuir um pouco o ritmo para aproveitar um pouco mais a família, não sei se era esse o pensamento na época. Exatamente. E aí vem uma oportunidade, é um desafio, então eu tenho muito disso também. Faz tempo que eu estou tentando tirar o pé do acelerador lá, mas está difícil. A gente sempre acaba caindo em novos projetos, né? Eu perdi minha mãe, muito cedo, e minha mãe muito nova, né? Então eu olho assim, eu falo, quero que meus filhos... Quero aproveitar ao máximo meus filhos, né, viver intensamente como minha mãe viveu comigo, porque ela, diante da saúde dela, né, ela mesma sentia e sabia isso da brevidade da vida, e quero viver muito com meu pai, né? Meu pai também já está com uma pessoa de idade, mas estou conseguindo conciliar isso, graças a Deus, e eu peço que as pessoas estudem o trânsito, né? Estudem a legislação um pouco para, mas eu não sabia disso, mas eu não sabia que temos dificuldade financeira, tá difícil para todo mundo, mas não custa todo mundo ali
10 dias para trás, deixa eu ver como que tá meu veículo, deixa eu atualizar meu aplicativo aqui do Detran aqui para ver como tá minha carteira, como que tá minha pontuação, quando eu tenho que renovar, planejar viagem, planejar uma rota que você vai, olhar, às vezes vou sair de casa, vou em algum lugar, vou planejar aqui, pô, isso aqui tá, essa rota aqui tá bloqueada, vou procurar caminhos alternativos. Exato. Isso é muito bom, né, Gil Monteiro? Isso daí. Satisfeito? Satisfeitíssimo, Aguinaldo. É isso aí. Rafael, infelizmente a gente está chegando no final aí. Agradeço muito a sua presença aqui, tá? Para mim foi um prazer recebê-lo. Fazia tempo que a gente não trocava uma conversa franca. A gente se viu ali no dia do Calçadão, né? No lançamento do dia do Calçadão lá, bem rapidinho, nos cumprimentamos ali, né? Mas sempre tive a vontade de trazer você aqui para o programa e mais um sonho realizado. E agora você num cargo que também tem interligação com o que a gente fala, com o que a gente passa para frente, né? Conversa muito boa, agradeço sua disponibilidade aí. E agora, nesse momento final, a gente sempre abre para as considerações finais, né? Que todo podcast tem consideração final, né? Então aqui a gente fala que é o momento do Rafael Sambati no podcast Ponto de Vista. No momento de você mandar o recado para quem você quiser, abraço para quem você quiser dar bronca em alguém, quiser agradecer alguma coisa, deixar uma mensagem que talvez você sinta no seu coração, queira passar agora. Este é o momento do podcast Ponto de Vista do Rafael Sambati. A mensagem, acho que a mensagem que eu podia dar foi essa agora, né? Que as pessoas compartilhem o trânsito de uma forma saudável. Quero agradecer vocês. Acho que é válido, né? Nós dois aqui mandar um abraço para todos os colegas da turma lá. Diante das suas peculiaridades ali, vão acabar escutando um pouco do programa, né? Agradecer vocês pela oportunidade, porque isso aproxima o poder público das pessoas, né? Porque nem todo mundo tem um contato com o vereador, nem todo mundo tem um contato. Então, uma roda de bate-papo dessa mostra, né? É uma oportunidade de mostrar para as pessoas nossos objetivos, o que a gente busca, a melhora que a gente busca. Então, deixar um abraço, falar que a CMTU, de um modo geral, né, tanto o diretor-presidente quanto as diretorias, está de portas abertas para soluções, para melhoras. Ninguém é dono, na verdade. Então, sempre aptos aí a buscar. Hoje mesmo recebi uma pessoa que foi fazer uma sugestão de uma indicação do bairro dela. Cara, e foi muito válido, nós vamos colocar isso em pauta e nós vamos levar. Nós estamos de portas abertas, agradeço você e que Londrina possa cada dia ser uma cidade melhor de se viver. É isso aí. Gil Monteiro, suas considerações finais? Bom, Aguinaldo, primeiramente agradecer o Rafael aqui pela disponibilidade, né? Foi um prazer entrevistar você aqui, receber tanta informação, né? Pelo menos aqui para mim foi um caminhão de informação de muita coisa que eu não sabia, não tinha ideia, né? Então isso é muito importante. E o recado que eu sempre deixo no final aqui é que uma coisa que você citou aí me chamou a atenção, e que o Aguinaldo também citou bem brevemente, a questão da capacitação e da experiência, né? Porque a gente bateu muito isso aí ano passado, ano de eleição, né? Você quer ser um vereador, você quer ser um representante público, você quer ser um servidor público, se prepare, seja capacitado, né? A gente vê muita gente dentro da política que às vezes não estudou o mínimo, mas tá lá, por conta de uma representação, e não tá errado. Se a pessoa se sente representada, ela tem que votar na pessoa para a representar. Mas, infelizmente, na nossa política brasileira, a gente está cercado de pessoas que não têm uma capacidade mínima para estar num cargo público. E um cargo público é algo muito importante. Mexe com vidas, mexe com dinheiro público. Então, espaços como esses que a gente faz é para aproximar a população da política, para trazer mais informação. Então, além do podcast Ponto de Vista, também pesquise sobre o seu vereador, pesquise sobre os seus representantes e sobre o servidor público. Ver se eles têm carreira, ver se eles têm experiências, para aí sim você poder cobrar. Então, é o recado que eu deixo aqui, agradecendo a todos que vão assistir essa transmissão. E lembrando que sexta-feira ou sábado, né, Aguinaldo? A transmissão também está lá no Facebook do Estúdios 43. Exatamente. Né? Provavelmente vai ser no sábado, a gente vai retransmitir essa transmissão na íntegra lá no Facebook do Estúdios 43. Então você que perdeu essa oportunidade, ponha lá que contato aqui com o Rafael, ele já deixou o WhatsApp dele, perdeu, porque infelizmente deixou o WhatsApp aqui, nós vai mandar as perguntas que vierem para ele, tá? E aí respondendo a gente vai trocando essa Exatamente. ideia. Rafael, mais uma vez agradecer a sua presença aqui, tá? Foi um prazer muito grande em revê-lo e algumas pessoas aí do nosso ciclo de amizade lá de trás, né?
lembram e parabenizam também sua presença. Acho que é válido e é sempre bom, né? E é muito gratificante ver que pessoas que conviveram com a gente quando criança estão bem, estão num cargo de importância, estão num cargo de relevância, estão felizes, né? Então isso é muito importante. Quero deixar um recado para quem estiver em casa ainda. Hoje é Tem os nomes aí? das pessoas? É. De quem mandou? Vamos pra gente mandar um abraço. Mandar um abraço. Quem mandou mensagem aqui foi o Diorley e o Rogério, por enquanto. Abraço. Esses dois aí. O Juninho. O Juninho tá me mandando aqui. O Juninho Francisco? É, o Juninho. Chiquinho. Rapaz. Tá mandando aqui. Chiquinho não dá processo hoje, né? Não. Esse Chiquinho pode, né? Esse ele tem um empreendimento perto de casa. De vez em quando eu tromo com ele lá. Ele mexe com ovos, né? Granjas, alguma coisa assim. Chiquinho também, gente boa aí, que é primo do Diorley também, né? Esse aí é figuraço, jogava futebol e era encrenqueiro, né? Isso podia ser tecido profissional. Exatamente. E era encrenqueiro também, né? Eu adorava uma briguinha, né? Quem nunca, né? Então, agradecer a sua presença mais uma vez e as portas ficam abertas aqui do podcast Ponto de Vista. Você está no começo da sua gestão, né? Vamos dizer assim. Até peço aqui que quando você estiver um pouquinho mais avançado nesses sistemas aí, se puder algum dia a gente ter a oportunidade de conhecer o sistema ou trazer aqui para a gente poder explicar um pouquinho mais algumas funcionalidades. Claro que são coisas muito técnicas, né? Sim. Mas acho que o cidadão em casa é interessante fazer o que aquilo muda na vida dele, talvez que cuidado que ele tem que ter no seu dia a dia, né? Muito interessante. Então fica aqui já um alto convite para que a gente conheça sem dúvida, a gente agrega em 2 momentos, um momento lá e aqui, utilizando as imagens, as informações, isso é perfeitamente possível. É bem bacana. E aí, numa segunda oportunidade, você vem aqui para a gente bater mais um papinho descontraído desse aqui, tranquilo, à vontade, trocando ideias e trazendo novidades, que é o que a gente sempre gosta, e de informar a população londrinense também, né? No mais, agradecer a todos que vieram aí na nossa transmissão, que vieram pelo Rafael Sambati. Se quiser deixar um like, se inscrever no canal, é à vontade de você, a gente não obriga ninguém, mas nos ajuda bastante, né? E o que eu sempre digo no nosso final, que fiquem com Deus, cuide-se bem e cuide dos seus. Até quarta-feira.